exaltado e glorificado seja a santidade, a glória e a grandeza do único que é digno. Sejamos gratos à sua companhia, à sua presença, à sua proteção no nosso viver diário. Este ano que está iniciando, 2026, senhores, podem anotarem, estamos começando a contagem regressiva para o término do tempo da graça. E aí acreditam, senhores, estamos já na contagem regressiva. Todo tipo de máscara de crentes, pastores irão cair, os escândalos irão serem revelados, virem à tona, e aqueles que não tiverem firmes na rocha irão se escandalizarem. Por um lado, o Senhor está mostrando para que aqueles que estão dormindo dentro das igrejas, sendo enganados por estes falsos líderes, acordem, abram os olhos, para que não sejam levados ao julgamento. Então, dentro desta contagem regressiva, que eu não vou ladear aqui, irá cair todo tipo de máscara. Passando esta contagem regressiva, estes poucos anos, acaba o tempo da graça, a pregação do Evangelho. Permita ao Senhor que eu esteja aqui para presenciar, para falar, porque o Santo Espírito já me revelou, já falou quando termina o tempo da graça, quando começa a grande tribulação, arrebatamento, e assim, aquilo que vai anteceder a volta do Senhor a essa terra. Portanto, creiam, senhores, já estamos na contagem regressiva para o término do tempo da graça. E no livro do Apocalipse, no capítulo 3, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória do Cordeiro, a grandeza do Santo Espírito, Senhor. Nos dê firmeza no Santo Evangelho, sabedoria para compreendermos os seus ensinamentos. Apocalipse 3, no versículo 11. Ali está escrito: devemos conservar a fé, a luz do Evangelho que temos, para não perdermos a coroa da vida. Creiam, senhores, muitos que estão sendo enganados dentro destas igrejas. Se nós falarmos com eles a verdade do Santo Evangelho,
eles zombam da gente, não acreditam, não dão ouvidos. Segundo Tessalonicenses 2:11. Estes enganos já estão fazendo parte da operação do erro. Estas pessoas que estão sendo enganadas, por mais que sejam avisadas, elas não irão acolher o amor à verdade. Por isso serão enganados e enfrentarão o juízo. E não devemos nos escandalizar. Por um lado, o Senhor vai mostrar para que caiam as máscaras dos falsos pastores, dos falsos líderes, falsos ensinadores, para que aqueles que estão dentro das igrejas vejam. Por outro lado, esses homens são aqueles que não são pastores, que não passaram pela porta, estão ministrando por algum interesse, menos na salvação das almas. E vejam, senhores, estes são enviados de Satanás com o nome do Senhor. Estão praticando toda forma de enganos no nome, na santidade do Senhor. E aí eu já disse aqui, é muito fácil enganar as pessoas com o nome do Senhor, com a Bíblia na mão. São enganos torpes que as pessoas caem. Agora vejam, senhores, o ponto mais alto desse estudo. Da mesma forma, da mesma maneira que o Senhor não interferiu quando o querubim estava enganando os anjos na glória, enganou assim a terça parte, o Senhor não interferiu. O Senhor poderia interferir, Ele não interferiu. Por quê? Os anjos conheciam a verdade. Eles sabiam da grandeza do Senhor, das verdades que saíam dos lábios do nosso Criador, do caráter, do amor do nosso Criador. O Senhor os havia falado com eles, boca a boca, mas eles preferiram darem ouvidos ao querubim. Dentro das igrejas, aí acredita aos senhores, o Senhor não vai interferir nos enganos que estão sendo praticados dentro das igrejas. Se o Senhor e a senhora estiverem sendo enganados dentro de uma igreja e achar que o Senhor vai interferir, o Senhor não vai interferir. Da mesma forma que Ele não interferiu quando a terça parte dos anjos estavam sendo enganados. Por quê? Os anjos conheciam a verdade. O Senhor, a senhora, nós conhecemos a verdade através da palavra. Não precisa, senhores, nós termos o encontro com o Senhor boca a boca, ou Ele nos tomar pelos braços e nos afastar destes líderes. Conhecemos a palavra. O Senhor nos deu a verdade na sua palavra.
E aí, creiam, senhores, esta terça parte dos anjos que foram expulsos com o diabo da glória. Eu sempre medito nisto. No meio desses anjos, existiam anjos, querubins, serafins, muito mais importantes do que os senhores. No meio dos anjos que foram expulsos com o querubim da glória, tinha anjos importantes para o Senhor. Anjos, quem somos nós para sermos comparados a Ele? E o Senhor não interferiu. E aí veja também os senhores, esta terça parte dos anjos são alguns milhões e milhões e milhões de vezes mais a população mundial da Terra. E o Senhor não interferiu quando esses anjos estavam sendo enganados, porque eles conheciam a verdade. Senhor, Senhora, nós, as pessoas que estão dentro das igrejas, sendo enganadas por estes falsos ensinadores, conhecem a verdade. Não poderão dizerem que não conhecem a verdade, porque examinai as Escrituras. A verdade está nas Escrituras. Cristo pagou um alto preço para deixar a verdade para nós. Nos advertiu, falando que haveria falsos cristos, falsos profetas, que enganariam a muitos. Mas os homens, os crentes, cada vez mais ausentes da palavra, cada vez mais ausentes do Santo Espírito, e não observam os ensinamentos de Cristo no Santo Evangelho, e por isso estão sendo enganados. Não terão desculpa. Não pensamos nós que o Senhor vai ter um encontro conosco boca a boca e falar: olha, esse ministério, este pastor não é de Deus, saia daí. O Senhor não vai fazer. Se Ele fizesse isto, Ele teria feito na glória, quando anjos muito mais importantes do que os senhores foram expulsos com o querubim, e o Senhor não interferiu. Portanto, o Senhor não vai interferir nos enganos que estão sendo praticados dentro das igrejas. Nós é que temos que conservarmos o que nós temos através da Santa Palavra, da obediência à Palavra, para não perdermos a coroa da vida, porque a verdade está na Palavra. E por não termos mais o costume de lermos, estudarmos a Palavra, buscarmos a direção do Santo Espírito para compreendermos a Palavra, estamos sendo enganados. Não terão desculpa estas pessoas que estão sendo enganados dentro da igreja. Então, creiam, senhores, o ponto mais alto desse estudo. Quando a terça parte dos anjos estavam sendo enganados, o Senhor não interferiu. Porque os anjos conheciam a verdade. Os pastores que estão enganando
as pessoas dentro das igrejas, o Senhor não vai interferir. E aí, vejam, senhores, o que aconteceu com os anjos e o que vai acontecer com eles. E aí, creiam, senhores. Então, estamos na contagem regressiva para o término do tempo da graça. Devemos conservar o que temos para não perdermos a nossa salvação, para não perdermos a coroa da vida. Pegue aí agora o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, receba vida, força, vida em abundância para a glória da sua santidade. Vamos participar. Deixa um pouco dessa água, lava seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. Agora vamos fazer a oração das portas abertas. Olhe aí nas suas mãos, meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher. Quando colocarmos no coração ou no alto da cabeça, se houver um mal, meu Pai, que esse possa ser repreendido na glória do teu santo nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, ou se preferir, coloque-as no coração, meu Pai. Passa com o teu poder, do alto da cabeça até a planta dos pés. Passa, meu Pai, toque com o teu poder, no coração, no espírito, na mente desse homem, desta mulher, e arranca, meu Senhor, tudo aquilo que não procede de ti. Na autoridade que puseste em minha vida, eu digo que o fogo do Espírito passa do alto da cabeça até a planta dos pés e arranque, meu Pai, todo o mal para a glória do seu nome. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza que há na santidade do Senhor, na glória do Santo Espírito, joga suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai, sai, sai para o inferno maligno. Declaro as portas abertas na sua vida, nos seus caminhos, que você possa ter a companhia do Senhor no seu viver diário para a glória que é no nome do Senhor. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, com a sua presença, com a sua proteção, com o amor que há no coração, na grandeza do Santo Espírito, meu Pai. Visita os caminhos desse homem, desta mulher, desta família, para a glória que há no nome do Senhor. Amém? Senhor te abençoe e te guarde, dê-lhe entendimento. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.